Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob o contexto da teoria cinética dos gases. Muito bem, vamos dar continuidade, estamos revisitando de maneira muito resumida a teoria de colisões em uma dimensão para um sistema, para uma colisão perfeitamente elástica. Obtivemos, por fim, durante a aula imediatamente anterior a esta, obtivemos esta relação. Então, essa relação, então vamos agora reorganizar. Precisamos preservar esta expressão. Então, aqui onde está? Vamos então usufruir desta expressão e separar aqui a velocidade, a V2x final, aqui M2, como M1, posto em evidência, V1x final menos V1x inicial. Aqui está menos igual a menos M2 V2x inicial, multiplicando por menos 1 em ambos os lados da igualdade, nós temos M2 V2x final igual a M1 V1x inicial menos V1x final mais M2 V2x inicial. Muito bem, agora multiplicando por 1 dividido por M2 em ambos os lados da igualdade, nós temos V2x final igual a M1 dividido por M2, multiplicado por V1x inicial menos V1x final, mais M2 dividido por M2 é V2x inicial. Muito bem, então obtivemos este resultado. E com este resultado, nós vamos substituí-lo aqui nesta expressão. Então vamos reorganizar, substituindo então aqui em V2x inicial mais V2x final igual a V1x final mais V1x inicial. Então, sobre esta expressão, nós substituiremos este resultado. Muito bem, então agora vamos cuidadosamente fazer a substituição. Nós temos V2x inicial mais, aqui V2x final podemos substituir por M1 dividido por M2. Então nós temos V
V1x inicial menos V1x final mais V2x inicial igual a V1x inicial mais V1x final. Muito bem, então nesse caso nós temos como resultado que está observando minhas notas de aula. Vamos calcular V1x final. Nós temos V2x final, vamos calcular V1x final. Então aqui nós temos 2 vezes V2x inicial, vamos verificar. Este termo mais este, mais M1 dividido por M2, V1x inicial menos V1x final, e aqui V1x inicial mais V1x final. Então, nós precisamos cuidadosamente separar este termo V1x final. Temos este termo aqui, neste lado da igualdade e no outro lado da igualdade. Então, fazemos isso com bastante cuidado. Então, nós temos 2 vezes V2x inicial mais M1 dividido por M2, V1x inicial menos M1 dividido por M2, V1x final igual a V1x inicial mais V1x final. Muito bem, então, reorganizando os termos, nós temos 2 vezes V2x inicial mais M1 dividido por M2, V1x inicial menos V1x inicial igual a V1x final mais M1 dividido por M2, V1x final. Então, 2 vezes V2x inicial. Se pusermos em evidência V1x inicial, teremos M1 dividido por M2 menos 1. E aqui, mantendo V1x final em evidência, nós teremos 1 mais M1 dividido por M2. Muito bem, nosso objetivo é escrever esta expressão em termos dos demais termos. Então aqui nós temos V1x final igual a 2 vezes V2x inicial mais V1x inicial
multiplicado por M1 menos M2 dividido por M2, todo esse termo dividido por 1 mais M1 dividido por M2. Muito bem. Então, assim nós podemos escrever V1x final como 2 vezes V2x inicial mais V1x inicial M1 menos M2 dividido por M2 dividido por M1 mais M2 dividido por M2. Muito bem, vamos agora passar para o outro lado da igualdade, passar para o outro lado da outra faixa do quadro e tentar reescrever esta expressão vamos preservar esta expressão aqui e tentar escrever aqui V1 x final igual 2M2 V2x inicial mais M1 menos M2 V1x inicial dividido todo esse termo por M2, todo esse termo dividido por M1 mais M2 dividido por M2, de modo que nós podemos escrever V1x final como igual, dividindo M2 e M2, nós temos 2 vezes M2 V2x inicial mais M1 menos M2 V1x inicial dividido por M1 mais M2. Então nós escrevemos a velocidade 1x final em termos de V2x inicial e V1x inicial, bem como de massa M1 em termos de massa M1 e em termos de massa M2. Muito bem, vamos guardar este resultado e substituí-lo adequadamente nesta expressão. O faremos então durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.